Olá, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs em Cristo, bom dia! Mais uma vez, bem-vindos aqui ao canal da oração, a nossa devocional diária, a oração da manhã. Olha, eu sou o pastor Jonas Fernandes e todos os dias eu estou aqui com você para juntos nós refletirmos na palavra de Deus. E quero dizer para você que Jesus Cristo, nos fez vencedores. Fez vencedores. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Nós já vencemos, o Senhor nos deu poder, autoridade de vencer o diabo, de vencer o mundo, né? O mundo também nós vencemos. Nós vencemos o velho homem. São várias coisas que o Senhor nos permitiu vencer. Mas será que nós estamos vivendo como vencedores em Cristo? Ou será que nós estamos vivendo como perdedores? Tem muitas pessoas que não conseguem discernir uma coisa da outra e vivem uma vida como se fossem pessoas derrotadas, pessoas que se vitimizam o tempo todo, reclamam o tempo todo, pessoas que estão desencorajadas a continuar perseverando. Mas o que será que a palavra de Deus nos diz, né? O que Deus fala de nós, para nós? A Bíblia diz que nós somos vencedores e o vencedor, ele não desanima, ele não retrocede. Essa é a palavra. O vencedor não retrocede, não volta atrás. Ele persiste. A perseverança é uma característica do cristão, porque observa que Jesus, ele perseverou até a morte, e morte de cruz. E ele perseverou e ele superou aquele momento que ele tinha que superar. E esse foi o exemplo que ele deixou para nós. Muitas vezes nós temos pensamentos de desistência. Nós estamos inseridos em algum contexto que nos levam a querer desanimar da nossa trajetória, da nossa caminhada, do propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Mas a pergunta para você hoje, nessa manhã, é essa: você está disposto a seguir em frente? Você quer realmente se posicionar como um vencedor? Olha, a palavra de Deus diz que Deus nos colocou assentados em lugares celestiais e que Ele nos deu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E esta posição, ela precisa ser mantida. Nós precisamos manter constância, firmeza. E eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus com você, que está aqui no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, no versículo 58, que diz assim, olha, versículo 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos e irmãs, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, né? E nós precisamos entender esse processo. Nós temos duas coisas que o Senhor nos manda hoje: nós sermos constantes e inabaláveis. O que isso significa? Constantes é quando a gente mantém o nosso padrão, né? Seguirmos sempre na obra do Senhor. E quando fala na obra do Senhor, antes de falar um pouco mais sobre a constância, né, e também ser inabaláveis, ele fala na obra do Senhor, mas eu quero te dizer uma coisa: a obra do Senhor, ela não está apenas aqui sendo mencionada com o trabalho que a gente faz através de nossas mãos. Às vezes a gente pensa que a obra do Senhor é só aquilo que a gente faz, é nosso ativismo, né? São nossas ações. Não, a obra do Senhor, ela começa dentro de nós. É uma transformação que começa dentro de mim e dentro de você. Quando você permite Deus agir na sua vida, Deus mudar o seu caráter, Deus mudar seus pensamentos, quando você permite e aceita, está disposto a essa mudança, então começa a obra do Senhor. O Senhor nosso Deus, Ele primeiro nos molda, Ele primeiro nos transforma,
para depois nos usar como um instrumento em suas mãos. Se você pensa que você vai fazer a obra de Deus sem passar por um processo de mudança, de transformação, você está enganado. Tem muitas pessoas hoje que estão aí no ativismo, trabalhando, achando que estão fazendo a obra de Deus, mas a obra de Deus não aconteceu dentro dela. Ela continua com o mesmo caráter, ela continua com os mesmos erros, a mesma maneira de ser, a mesma maneira de agir. E não é isso que Deus quer para nós. Então, quando a palavra de Deus fala que nós precisamos ser constantes e abundantes na obra de Deus, na obra do Senhor, essa obra do Senhor começa dentro de nós. Nós precisamos aceitar o mover de Deus dentro da nossa vida. E aí sim, quando a palavra fala que nós devemos ser constantes e abundantes, é que nós precisamos ser firmes em nossas convicções. Sabe quando a pessoa fica oscilando? Tem hora que ele pensa uma coisa, amanhã ele pensa outra coisa. Isso é dúvida. Ele está permitindo que a dúvida tome conta do seu coração. E a dúvida é pecado. A dúvida é antagônica à fé. Ou você tem fé, ou você tem dúvida. Ou você é firme na fé, ou você é duvidoso. E Tiago fala que aquele que duvida é como as ondas do mar. Uma hora elas estão lá em cima, outra hora estão lá embaixo. É assim que muita gente está vivendo hoje. Uma hora está cheio de fé, uma hora está decaído lá embaixo, sem fé, está se entregando às paixões do mundo, né? E falar em mundo, eu quero falar uma coisa para você muito significativa. Nós somos bombardeados todos os dias em nossas emoções, porque há um pensamento aí fora do mundo de uma liberdade que Deus não nos deu, essa liberdade para o pecado. Há um pensamento aí no mundo que vai contra a vontade de Deus e contra a palavra de Deus. E quando você se posiciona, quando eu me posiciono, então nós somos fulminados, nosso psicológico. Se nós não cuidarmos, nós ficamos abatidos, nós ficamos caídos. Então, nós precisamos ser inabaláveis a nossa fé. Nós precisamos ser constantes na nossa fé. Quando as pessoas lá fora olham para nós e vê a nossa constância, mesmo em meio às lutas, sabe? Em meio às dificuldades, a gente permanece firme na fé, inabalável, seguindo a Cristo, servindo o Senhor, sabe? Sem retroceder nem um só milímetro. Isso mexe com o pensamento do mundo, porque lá fora o mundo não tem esse pensamento, essa constância. Lá as pessoas, elas se entregam facilmente, se entregam aos vícios, se entregam às paixões, elas se entregam ao pecado. Mas nós que estamos em Cristo, não. A nossa fé é constante e inabalável. Olha, existe duas pessoas na palavra de Deus que mexem muito comigo quando eu falo sobre esse assunto. O primeiro foi José. Você se lembra que José, ele foi levado como escravo, foi vendido pelos seus irmãos, ele foi humilhado na cadeia, ele foi preso, foi caluniado, e ele não perdeu a sua fé. E José continuava orando a Deus, mesmo acreditando que um dia o Senhor reverteria a sua situação. E o Senhor o premiou pela sua constância. O Senhor premiou José pela sua perseverança. Ele se tornou governador de uma nação, a maior nação do planeta no seu tempo. E uma outra pessoa, já finalizando aqui esse pensamento, foi Daniel. Daniel, a Bíblia diz que ele se moveu firmemente, ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, porque aquela comida era sacrificada aos deuses. E ele ficou firme, ao ponto de ser lançado na cova dos leões. E quando ele foi jogado na cova dos leões, era uma coisa irreversível, porque ele era jogado numa cova cheia de leões famintos, era colocada uma pedra à porta da caverna, ali onde estavam os leões. Então, a situação dele ninguém poderia mudar, nada poderia mudar. Só que a Bíblia diz que a noite passou e o rei chegou pela manhã e perguntou: Daniel, será o caso do Deus que você serve
ter te livrado dos leões, ele disse, Senhor, viva o rei para sempre. O Senhor mandou um anjo aqui e fechou a boca dos leões, porque não foi achado em mim nenhuma iniquidade, nenhuma fragilidade. Daniel estava firme, Daniel era constante, orava 3 vezes por dia. No meio de uma corte cheia de pecado, cheio de idolatria, se manteve firme. Ele foi honesto, ele foi fiel, ele tinha uma aliança com Deus. E quando a gente tem uma aliança com Deus, aquilo que parece irreversível na nossa vida é mudado, é transformado. Talvez você esteja agora vivendo uma situação que aos olhos naturais parece ser uma situação irreversível, que nada pode mudar, nada pode transformar, nada pode modificar. Mas eu quero deixar uma palavra de Deus para a tua vida. Persevere, seja firme, seja abundante, seja constante, porque Deus, Ele honra a aliança que Ele tem com você, um pacto que um dia você fez com Ele. Então, essa situação que você está vivendo vai mudar. Eu declaro, eu profetizo isso na sua vida. Vai mudar, porque Deus é fiel. Recebe essa palavra, meu amado. Toma posse em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Mas antes de orar, eu quero dizer para você que esse ministério em que eu tenho de fazer aqui, trazer uma palavra, uma oração, é um ministério de levantar pessoas. As pessoas passam por esse vídeo e levantam a sua fé, se animam. Então eu peço para você, venha me ajudar, divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo, dê oportunidade para as pessoas também serem alcançadas pela palavra de Deus e pela oração. Então compartilhe, mande para as pessoas que você ama e deixe o seu comentário. E eu quero orar por você. Nesse momento, venha orar comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, eu levanto a minha voz e clamo a Tua face, clamo a Tua presença, Senhor. Pai, muitas vezes nós passamos por ataques, Senhor, que mexe com o nosso emocional, que mexe com a nossa vida espiritual, e nós pensamos até em retroceder. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que são chamados pelo Senhor, não retrocedem. Então, meu Pai, em nome de Jesus, revigora nossas forças. Senhor, nos fortaleça. Senhor Deus, para que assim como a águia é renovada, renove nossa força. Nos anime, Senhor, para te servir, para fazer a Tua obra, para fazer a Tua vontade. Nos anima, Senhor, nessa manhã. Senhor Deus, nos abençoa, cura as enfermidades da nossa vida, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, aumente a nossa fé, aquece nosso coração, que o fogo do Teu Espírito volte para a nossa vida, nos abençoa e nos guarda, Senhor. Fala ao nosso coração de forma profunda, visita aqueles que estão caídos, aqueles que estão desanimados, visita aqueles que estão para baixo, Senhor, aqueles que já estão sem força, nos dê autoridade, Senhor Deus, faça com que possamos enxergar o lugar, Senhor, em que o Senhor nos colocou, os lugares celestiais que o Senhor nos coloca para estarmos assentados, que nós somos mais do que vencedores, que nós somos filhos de Deus e que, Senhor Deus, tem o melhor para nós. Então nos fortaleça, nos anima para continuarmos trilhando o caminho da fé. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, que o Senhor te abençoe, meu amado e minha amada. Que Deus repouse a mão sobre você e te dê a paz. Amanhã, 5 horas da manhã, estaremos de volta juntos aqui, mais uma vez. Então, te aguardo até lá. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e fique na paz.